Nesse grupo, há quem pense com os olhos, veja com os ouvidos e quem escreva com o olhar. Nosso relato só pode acontecer junto com as fotos e vídeos que aqui são exibidos e que estão no nosso site. Temos um site. Essa produção é o reflexo do nosso processo de trabalho que se encontra em plena construção. Nosso grupo nasceu a partir dos interesses comuns que já circulavam nos espaços de trabalho do Departamento de Psicanálise. E assim, irmanados pelo encantamento com a cidade e com a imagem, permanecemos. Esse repertório nos une e nos leva a uma perambulação permanente que constrói uma cartografia própria. Queremos andanças, zanzações. Em uma estação de metrô, esperando o trem para o Jardim Romano, pensamos em mudar o nome do grupo para Zanzações. Francesco Carreri, no seu livro Walkscape, conta que andare a zonzo, zonzo em italiano significa perder tempo vagando sem objetivo. Viver a cidade, o desejo da errância. Relato de um passeio de bicicleta pela Avenida Sumaré. A pichação, Dória Bunda Mole. Dos dois lados da avenida. A rua democrática, e é essa potência que nos move. E a psicanálise nisso tudo? Que escuta é essa? Uma clínica? Partimos do desejo de conhecer a cidade através de uma visão da psicanálise que excede o interior do sujeito e se expande para uma experiência estético-político-reflexiva sobre o que circula entre os campos social e individual. Iniciamos nossas atividades como escutadores daquilo que nos convida à cidade. Nossa primeira experiência, o teatro na selva das cidades. Eu tinha trabalhado num processo coletivo da adaptação teatral de um texto de Brecht na selva das cidades, realizada pela Mundana Companhia. Havia dado uma palestra durante o processo de construção do espetáculo chamada Pensar a Questão do Feminino nessa instigante peça de Brecht. A peça foi sendo construída nas experiências de ocupar espaços pela cidade. O processo da Mundana Companhia assemelhava-se muito ao que desejávamos para nosso coletivo. Foi a partir da imersão na cidade, em vários de seus bairros, avenidas, marginais e mercados, que os atores e músicos, todos implicados na construção do espetáculo, foram encontrando jeitos de encarnar a proposta teatral de uma selva urbana. Foi a primeira atividade do nosso coletivo, participar do encontro com os atores depois do ensaio como provocadores e questionadores. Arrebatados com a peça e o trabalho dos atores, fomos tentando pensar a cidade. Segunda experiência, o Parque do Gato. Renato Cimbalista é um arquiteto que tinha um projeto, o Guia dos Lugares Difíceis de São Paulo. Propunha que grupos ou pessoas se organizassem para conhecer essa outra cidade que nunca vemos. O compromisso era fazer uma ficha reflexão para a elaboração do guia. Na nossa busca pelo que se esconde atrás da cidade instituída, interessamos-nos, é claro. O Parque do Gato é um conjunto habitacional que em 2008 foi concebido como proposta inovadora de democratização de moradia através de locação social, e que posteriormente passou a ser considerado pelos urbanistas como parte da lista dos lugares de memórias difíceis da cidade de São Paulo. Na nossa ida ao Parque do Gato, o sol escaldante marcava a nossa proposta de caminhança, um termo que a lei inventou. Paramos o carro em uma ruela nos arredores e fomos caminhando até o Parque do Gato. Os grafites coloridos tentavam dar cor ao amarelo cinza dos prédios túmulos de projetos fracassados. Atravessamos a avenida e chegamos à grade que ladeia tudo até chegarmos a uma guarita.
Pedem que nos identifiquemos, perguntam se somos estudantes de arquitetura ou fazemos alguma pesquisa. Um senhor que proseava por lá se dispõe a nos acompanhar. Conta como os moradores detestam aqueles grafites que os marcam como marginais. E se fosse para grafitar, por que não puderam escolher? É a causa deles. Ou que fosse algum morador a grafitar. Ficamos tocados com essa invasão na subjetividade dos moradores, com um desrespeito que invade casa e intimidade. Vamos caminhando, avistando as janelas de áreas de serviço, janelas coloridas ou não. Vamos até o fundo e chegamos a uma área onde somos alertados de que não deveríamos continuar. O fato é que, como antes, os cadeeiros vão ocupando e construindo casas a partir do lixo. Ladeiam a marginal do Tietê, que exala cheiro de esgoto. Vamos sabendo que os políticos importantes e gente muito rica frequentam o Parque do Gato atrás de drogas. O senhor que nos acompanha tenta nos tranquilizar, dizendo que ele estando por perto, nada nos acontecerá. Não aconteceu o guia dos lugares difíceis, nem voltamos mais ao Parque do Gato. Falamos com uma pessoa do SEAB e tudo era muito desanimador. Até onde ir nessa nossa proposta? E como ir? A ocupação Hotel Cambridge. O Hotel Cambridge, desapropriado pela Prefeitura em 2010, foi ocupado em novembro de 2012 pelo Movimento Sem Teto do Centro como parte de uma ação coletiva de luta por habitação popular no centro de São Paulo. O Cambridge é atualmente considerado uma das maiores ocupações da América Latina, abrigando 170 famílias, aproximadamente 500 pessoas, compostas, na sua maioria, por brasileiros, mas também imigrantes e refugiados de países como Bolívia, Haiti, Palestina, Congo, República dos Camarões e República Dominicana. Fomos contactados pela residência artística do Cambridge, que, juntamente com a liderança, buscava atendimento para pessoas com sofrimento psíquico exacerbado. Estávamos abertos para essa demanda, mas, enquanto coletivo, interessava-nos pensar qual subjetividade se instauraria em uma ocupação, ou seja, de que forma e com quais agenciamentos era possível construir uma vida em condições tão limite. Nós poderíamos sim cuidar de encaminhamentos, mas estávamos interessados em entender a ocupação enquanto um todo e refletir sobre a moradia. Já existiam muitos grupos fazendo diferentes tipos de atendimento, não era o que buscávamos. Outros grupos e pessoas já se ocupavam dessa demanda. Queríamos viver a cidade que hoje é marcada pelas ocupações e entender os fluxos que daí brotam. Como fazer isso? Em toda ocupação, o que fica em questão é a ressignificação dos espaços. São lugares abandonados, vazios, que se tornam moradias. Aqui eu transcrevo um depoimento da Alê. Foi no primeiro dia de visita, vinda da boca de uma liderança do MST-CC. Ele usou a palavra nascimento para descrever a sensação de estar em um lugar escuro, sujo, sem poder sair por uma semana e, de repente, alguém conseguir fazer a ligação da luz, outra fazer o banheiro funcionar. A partir daí começa o trabalho dessas pessoas de fazer com que um lugar fechado e abandonado há anos ganhe vida e possa comportar um espaço no térreo que espontaneamente se transformou em estacionamento de carrinhos de bebê. Você entra e tem um estacionamento de carrinhos de bebês e tem os brinquedos. Nossa estratégia inicial foi convocar os moradores da ocupação para rodas de conversa. Surge a questão: como avisar os moradores de nossa disponibilidade? Como falar disso? Deveria ser uma carta curta falando da possibilidade de uma escuta e da instauração de um espaço de fala. As rodas de conversa seriam um espaço singular na ocupação, fora das obrigações inerentes, fora da militância. A roda de conversa não era o que tinham pedido para a gente.
Pensávamos, o Cambridge conseguiu um jeito de funcionar que é impressionante. A entrada é super controlada, há câmeras na sala da coordenação da ocupação, não entra bebida alcoólica, há um enorme cuidado em relação ao tráfico. Eventos interessantíssimos acontecem no Cambridge, conferências, cinema, grupos de teatro, aulas de espanhol e português. O Cambridge virou uma vitrine, virou hype. Por que propor rodas de conversa? Lá fomos nós propondo a roda de conversa e sabendo que adentrávamos um mundo desconhecido e que iríamos nos pensar a partir do que fosse acontecendo. Para distribuir a carta, convocando para a primeira roda de conversa, inventamos várias estratégias. Vejam um dos relatos. Ontem fizemos a primeira bateção de portas. E acho que vamos compartilhar da vivência quando a gente se encontrar. Terça rola novamente o próximo ó de casa. Não tem elevador. As pessoas sobem até suas casas. Muita coisa acontece na escada. Lá fomos nós fazer a divulgação pela escada. Outro relato. Trabalhamos bastante. Versão escadaria. Respire um pouco por aqui enquanto conversamos. Foi um jeito de abordar as pessoas subindo a escada na volta do trabalho. Divulgamos também eventos coletivos. O fato é que as rodas de conversa aconteceram. Foram algumas rodas de conversa durante aproximadamente 4 meses. Eu vou ler agora um relato da Paula sobre como acontecia. No mezanino do prédio, todas as terças-feiras, acontece a nossa roda de conversa. Num ritual de confiança, puxamos as cadeiras de plástico e vamos sentando até formarmos uma aliança. Os ruídos da cidade entram pelas frestas do prédio e muitas vezes sentam na roda também. Não dá para esquecer que a rua é logo ali e a fronteira é tênue entre o dentro e o fora. Aos poucos, a pressa, a falta de tempo, os afazeres do dia vão cedendo lugar à história de cada um. Quase como uma catarse, as histórias se ligam, formando um eu repleto de nós. Abre-se uma fissura entre a cidade visível e invisível, e na duração de 1h30, aquela vestimenta de pressa da cidade que não pode parar, enrijecida nas figuras de pedra que habitam a versão mais aparente de São Paulo, se desfazem. Tenho a nítida sensação que os ponteiros andam mais devagar à medida que a roda vai se tornando mais envolvente. A cada semana, por mais que os integrantes mudem, entramos em contato com uma camada do prédio como se explorássemos uma pequena cidade por dentro, nas suas intimidades, com histórias que mudam conforme o ponto de vista de quem entra na roda. Conhecemos quartos com portas fechadas, copinhas compartilhadas e solitárias, corrimãos perigosos, andares altos e baixos, cantos imprecisos e aqueles silêncios e vazios que, mesmo do substantivo de uma ocupação, cavam como cupins um espaço oco dentro da gente e se instalam sem pedir licença. Acho que só agora estamos chegando no centro e parece bem mais longe do que a gente imaginou no começo. Alguns relatos dos grupos. Hoje surgiram outras questões e foi bem interessante. Na semana passada, o que rodou na roda foram as mães e a falta dos pais. Hoje, depois de um longo aquecimento, chegamos à vida em grupo e à vida em casa. Também se falou um pouco do preconceito sobre quem vai ao psicólogo. Outro relato. Vieram 4 pessoas, todas que já tinham vindo outras vezes, e mais para o meio do encontro surgiram histórias pessoais bem duras e importantes sobre maternidade, infância, busca pelas origens. Eram 2 homens e 2 mulheres, e os homens contaram histórias muito importantes, como a de R, que contou que foi abandonado pelos pais e passou os últimos 10 anos procurando a mãe e o irmão pelo Brasil inteiro. E um dia recebeu um telefonema do irmão.
Esqueci de dizer que o R nunca tinha conhecido nem a mãe nem o irmão e passou 10 anos da vida dele buscando pessoas que ele nunca tinha visto na vida. Alguém depois continua esse relato. Depois que conheceu a mãe e o irmão, começou a sentir ansiedade, disse que tinha batedeira e estava tomando antidepressivo. Também falou que agora falava com a mãe e o irmão todos os dias pelo telefone e que comprou para ela um terreno em Maceió, onde eles moram. Disse que até agora não conseguiu perguntar por que ela o abandonou. Mas as rodas de conversa foram minguando e decidimos começar a colocar a questão do encerramento delas, falar sobre encaminhamentos. Tentamos pensar, parece que não se estabeleceu uma transferência, o grupo não pegou, mas houve uma clínica. Qual clínica? Um depoimento nosso. Achei que o silêncio é o sinal de tudo que ficou calado. Até a participação nas manifestações foi descrita como uma coisa triste. Foram em grupo e, de repente, o nosso rapaz A se viu sozinho, fugindo. Tropeçou e caiu no espelho d'água do MASP, algo triste e desolador. Mais uma vez, apenas 2 pessoas para o grupo. Avisamos que não iríamos na próxima para conversar com o grupo e pensar os próximos passos. Provavelmente, marcaríamos um encontro para conversarmos com os interessados em atendimento individual. Uma reflexão. Estávamos lá contando com a possibilidade que a vontade de compartilhar levaria os participantes para um lugar em que valeria mais o desejo de cada um se contar, de estarmos em grupo, do que as formas tradicionais de reivindicações que acabam levando o sujeito para a mobilização por seus direitos, porém os retiram de sua singularidade no mundo. Assim, em todos os momentos em que a vontade de cada um não repercutiu na potência do grupo, recolocávamos a questão de qual era o desejo deles com a nossa presença ali. Mas é preciso ter demanda para que aconteça um trabalho com a subjetividade nessas condições? Não bastaria estar lá e escutar? Temos pensado sobre os desdobramentos daquilo que vimos escutando nas rodas de conversa. Esse é um trabalho em processo que seguirá caminhos daqui a um tempo. Alguns pedidos dos moradores nos levaram a pensar numa rede de encaminhamentos para psicoterapia individual ou grupal. Nesse tempo de intervenção, fomos todos atravessados por vicissitudes políticas maiores. Houve toda a tramitação do impeachment e as manifestações contrárias. Além disso, as eleições para prefeito reacenderam o medo do desmonte desse grande projeto de moradia popular em gestação. No Cambridge aconteceu o momento da decisão de quem vai ficar e quem vai embora daquela ocupação. Não se trata apenas do desejo de cada um. O grupo foi minguando por questões que não se limitam à vontade dos participantes, mas aos atravessamentos sociais e políticos que esses moradores estão expostos no seu dia a dia. De que modo cada um se apropria do que lhe é singular quando há uma realidade tão crua? Ou como é ter algo próprio quando cada escolha pode pesar na contagem dos pontos que levam a conseguir ou não uma casa? Existe um coletivo quando a luta é por um chão próprio? O coletivo possível é a militância? São essas as questões que ficaram com a gente. Outra experiência, a ocupação 9 de julho. Em meio ao nosso trabalho no Hotel Cambridge, uma nova ocupação surge ao lado. O antigo e abandonado prédio do INSS passa a abrigar centenas de pessoas. Dia de festa é o dia de entrar e tomar algum lugar. É o nascimento da possibilidade de uma casa. É o nascimento, como falou a Lê, de um lugar escuro que ganha luz. Soraya relata aquela experiência. Nascimento, vamos ao encontro do novo. Curioso paradoxo para um espaço velho, enorme, sujo, escuro, cheio de vidros estilhaçados.
Tudo isso abraçado por toda a majestade daquele lindo edifício Art Deco dos anos 40, projetado por Jaime Fonseca Rodrigues para abrigar a sede do Instituto de Pensões de Empregados em Transportes e Cargas e a APTEC, vinculada ao INSS. Interessante projeto que misturava atendimento ao público, consultórios, playground, berçário, residência para funcionários e um lindo solário. Essa função do edifício foi abandonada desde os anos 70. Aquele imenso território estava sendo ocupado pela segunda vez pelo MSTC. De início, encontramos um grupo de crianças que gostariam de pensar do registro desse nascimento. Fotos, vídeos e depoimentos estavam sendo feitos por vários colaboradores. O escuro, a dengue, o risco de pisar em insetos e roedores geravam um mal-estar que era menor que o entusiasmo. Por isso, seguimos em frente, para cima e para baixo. Estar entre aquelas pessoas desconhecidas e desvalidas era o que motivava a aventura sem desconforto, só prazer no encontro. Fizemos uma excursão no breu da escada, guiados pelas crianças que corriam corajosamente. Corremos atrás velozmente. Era aquela excitação do desbravamento. Éramos todos crianças naqueles corredores, iluminados pelas lanternas dos celulares, percorremos aquele labirinto sombrio, encontrando pessoas se acomodando entre colchões e alguns pertences. Nichos se formavam, casinhas eram improvisadas como nas brincadeiras da infância, onde lençóis viravam paredes, caixas viravam cadeiras e tudo parecia de mentirinha, mas era de uma verdade cortante. Numa porta de papel colado, um papel colado designava os moradores da antiga ocupação ocorrida 10 anos antes. Uma das crianças que nos guiavam indicou que havia morado ali quando era pequena. Achou seu nome e de sua família. Correu por aqueles espaços e reconhecia os escombros do que tinha sido sua casa. Vimos a parede azul bebê descascada e embolorada, desenhos nas paredes, um resto do que foi um banheiro e até flores de plástico jogadas no canto. Aquilo era uma casa. O que é uma casa? É ser território fixo? É ter 4 paredes e portas e janelas e teto? É ter presença inscrita no espaço? Bom, o cronômetro eu vou passar um pouquinho só, tá? É porque eu me cronometrei antes. Eu sei que eu vou passar alguns minutos. Então, eu vou contar a história da intervenção no grupo LGBT na ocupação 9 de julho, que acho que também faz a gente pensar sobre o que a gente pode fazer como psicanalista. Sabíamos da existência dos arouchianos na ocupação Cambridge. A população LGBT se organizava e se apresentava marcando sua pertinência ao Largo do Arouche, assumindo seu trabalho noturno nas ruas do centro, sempre vivendo duros conflitos. Repentinamente nos chamam. Havia uma situação de conflito no grupo LGBT da ocupação 9 de julho. Uma ex de alguém que havia adentrado a ocupação para pegar coisas que havia deixado com seu ex-companheiro e havia invadido o espaço. Aconteceu um barraco. Eram 2 trans em conflito. Iria haver uma reunião, pois o grupo LGBT havia perdido seu espaço privado nos quartos dos andares superiores e sido colocados em espaço coletivo no térreo. Alegavam que o grupo LGBT não cumpria com as tarefas coletivas, devia ser punido por isso. Devido à delicadeza da situação, pediam nossa presença. Foi possível constatar o quanto em uma situação agudizada de conflito a nossa escuta pode ser fundamental. Mostrar naquele momento a imensa confusão entre o que é de cada um e o coletivo fez com que as pessoas voltassem a se olhar e a poder falar. Depois que o grupo se soltou, a própria líder da ocupação contou de sua escolha homossexual e de todo o seu sofrimento no casamento e nascimento de sua filha. Nossa escuta permitiu que a líder se emocionasse e pudesse falar de sua história. O grupo se surpreendeu. Achávamos que não deveríamos ir em toda e qualquer reunião, eles deveriam encontrar jeitos próprios de lidar. Iríamos quando chamados.
saímos pensando quanto deve ser difícil para os arolchianos a simples existência daquele grupo, daquele grupo coletivo. A existência de uma sexualidade fora do padrão pode mostrar caminhos inusitados. Depois disso tudo, a gente teve duas saídas, uma pela Barra Funda e outra no Jardim Romano. O Jardim Romano fica a 20 minutos de trem depois da estação de metrô do Brás. A gente foi lá assistir um grupo de teatro, Estopô Balaio. É um grupo, e a gente aprendeu que como a cidade tem mecanismos absolutamente surpreendentes de lidar com o traumático. Porque esse bairro foi inundado há 8 anos atrás, as pessoas perderam tudo, e o grupo de teatro vai resgatando a memória disso tudo, fazendo as pessoas falarem. Foi uma experiência muito tocante. Aí eu vou contar o que a gente pensou disso tudo. Quando estamos em uma cidade, isso que a gente está falando aqui tem muito a ver com o trabalho que a Lê está fazendo, a tese de doutorado dela, que é sobre o perambular, a errância. Então, está aqui um pensamento que a gente construiu junto. Quando estamos em uma cidade ou em uma zona atravessada por importantes tensões sociais, caminhar se torna um ato político. Passar da posição passiva e afastada de alguém que tem temor de cruzar as fronteiras difundidas através dos meios de comunicação para a posição do que ativamente experimenta o território a partir de sua subjetividade. É possível, assim, construir uma versão própria da cidade. Se se consegue lidar com as fantasias, quase sempre essa versão resultará menos ameaçadora e mais humana. Isso porque todas as cidades têm alma. A psicanálise acontece no mundo, faz parte do mundo. Não pairamos acima do meio onde nossa clínica acontece. E um meio é feito de qualidades, substâncias, potências e acontecimentos. Por exemplo, a rua e suas matérias com os paralelepípedos, seus barulhos. O trajeto se confunde não só com a subjetividade dos que percorrem o meio, mas com a subjetividade do próprio meio, uma vez que este se reflete naqueles que o percorrem. Esse último pedaço é do Deleuze, no texto do Deleuze. O mapa exprime a identidade entre o percurso e o percorrido. Confunde-se com seu objeto quando o próprio objeto é movimento. Caminhar com os próprios pés constrói cidades próprias. É o que buscamos fazer, conhecer a alma dessa nossa cidade. Bem, muito obrigado, Eduardo, Lúdia, Osvaldo. Né? É um momento muito rico mesmo, desde ontem à noite. Né? Eu estou muito impactado e emocionado, né? Porque é muito interessante a gente ver aquelas coisas que a gente se dedica na nossa pequena esfera de vida e de compromissos sociais, grupais, acontecendo de modo muito semelhante, com a mesma ética, com o mesmo rigor, com a mesma profundidade, em vários lugares ao mesmo tempo. Né? Essa retomada afirmativa e necessária, né? Do compromisso político, público. Né? Tem um livro muito interessante, chama Freud Free Clinics. Né? São as clínicas públicas que os primeiros psicanalistas produziram em Viena, nos anos 20, nos anos 30. E em algum momento, no fim é muito impressionante os esforços dos analistas que estavam alinhados com uma possibilidade de um horizonte social-democrata e socialista do processo da crise europeia, né? Todos avalizados pelo Freud, né? Em produzir dispositivos de acesso e produção social
dos analistas junto da vida da classe trabalhadora europeia e das grandes exclusões que o capitalismo já fazia naquele momento. Eu não preciso dizer que todo esse movimento se encerrou com o nazismo, né? Em algum momento, no fim do livro, um dos analistas diz uma coisa muito bonita, ele diz assim: o destino da psicanálise é o destino do mundo, né? A gente está vendo isso aqui de vários lugares, né? E então, para tocar um pouco nesse problema clínico de outra ordem, né, eu recebi aqui um cartaz que está na entrada do Museu do Holocausto no Washington, que diz o seguinte: sinais precoces de fascismo, né? E no Museu do Holocausto, no Washington, quer dizer, são pessoas que sabem bem do que estão falando, né? E aí tem aqui alguns itens. Continuar o nacionalismo e empoderamento do nacionalismo. Desprezo pelos direitos humanos. Identificação dos inimigos como uma causa unificadora. Supremacia do militarismo. Sexismo chocante. Controle de mídia de massa. Obsessão com segurança nacional. Religião e governo imiscuídos. Poder corporativo protegido. Poder do trabalho suprimido. Desprezo pela vida intelectual e pelas artes. Obsessão por crime e punição. Gangsterismo e corrupção no governo. E eleições fraudulentas, né? São os índices de early fascism, né? Indicadores de uma guinada ou de uma tomada do espaço público pelo fascismo. Então, nós estamos numa situação, né, muito contraditória hoje, que, como diz o Winnicott numa reunião da Sociedade de Psicanálise, eu gostaria de anotar aí nas atas aqui da nossa reunião clínica com a senhorita Melanie Klein, que as bombas estão caindo em Londres, por favor, anota. Nós estamos aqui e tal, e as bombas estão caindo. Eu acho importante, que senão fica muito delirante. As bombas estão caindo, né? E ao mesmo tempo, o que nós estamos fazendo aqui é um movimento antifascista, né? Eu acho muito, muito importante que, nesse momento, todas as instituições, os trabalhos, a psicanálise que nós acreditamos e fazemos, tenham claro que nós estamos naquilo que os anarquistas chamam de uma postura antifa. Né? Nós somos antifa. O fascismo está avançando, né? Daqui todos os sinais de alerta, todos estão ligados, né? Do cartazinho lá do Museu do Holocausto, né? Então, acho muito importante, né, que a gente, em todos... essa é uma outra dimensão da clínica, né? Muito complexa, né? E que é a do espaço público, do próprio espaço público, do caráter da produção do espaço público democrático, né? E que nós perdemos no Brasil nos últimos tempos, né? Embora estejamos fazendo ele aqui, ele está sendo corroído ali, né? Então, enfim, a gente precisa falar sobre isso, pensar disso. Esse é o lado da má notícia. A boa notícia é o que estamos fazendo. Eu queria começar aqui com uma coisa só para a gente imaginar, porque nós estamos falando de imaginação política da psicanálise, né? Imaginação produtiva e desejo centrado no saber psicanalítico, de produção de formas eficazes e reais, de produção de psicanálise, né? E isso diz respeito
há um potencial que é real na psicanálise. Isso não é um desvio, isso não é um capricho, embora seja certamente um engajamento no sentido sartriano do termo, né? Um desejo de tudo que importa no mundo, né? Como dizia o Sartre, né? É engajamento, né? Nesse sentido, é político em muitos níveis, né? Eu queria fazer 2 citações aqui que eu gosto muito. Uma diz respeito ao que eu vou falar, e diz respeito ao que a Miriam falou, e diz respeito ao que o Christian falou ontem, e diz respeito a todo o trabalho no espaço público. Esses trabalhos são trabalhos de produção de dimensão pública, né? De dimensão coletiva e pública, política, todos eles são, né? Então, o texto assim, diz assim, é do Novalis, né? Pollen, né? 1798. Ele diz assim, 1798. Ele diz assim: estamos em relação com todas as partes do universo, assim como com o futuro e a antiguidade. Tão lindo isso, né? Estamos com todas as possibilidades entre o passado e o futuro, né? Depende apenas da direção e da duração de nossa atenção, qual relação queremos conformar preferencialmente, qual deve tornar-se para nós preferencialmente importante e eficaz. Eu acho que ele está falando de uma política do desejo. Uma genuína metodologia desse procedimento poderia não ser nada menos do que aquela longamente desejada arte da invenção. A arte de produzir formas. E aqui a gente acabou de ver a arte da invenção trabalhando, né? Esse é e tem a ver com o que eu vou falar. O nosso negócio é uma invenção. E é uma invenção que tem uma densidade, um modo de se construir próprio aqui, nosso aqui. E a outra também do Novalis, também do Pollen, ele diz assim: a sede da alma é ali onde o mundo interior e o mundo exterior se tocam. Onde eles se interpenetram, ela está em cada ponto da interpenetração. Quer dizer, aqui já não havia distinção entre subjetividade e política, né? Que é uma das descobertas que nós estamos fazendo juntos aqui desde ontem, né? E esse desejo de política é desejo de subjetividade, que é desejo de integridade do sujeito, né? O Adorno tem uma frase que eu adoro, né, no Mínima Moralia, que ele diz a psicanálise, o último grande monumento da autocrítica burguesa, né? Ou seja, ele via a psicanálise como um processo de crítica interno a partir da subjetividade da experiência histórica burguesa, né? E que ficou suspensa no ar. Essa fala do Adorno é muito interessante a gente pensar por que tem o último aí, né? Nós estamos tentando repor para que não seja a última, né? Para que não seja a última. Bom, o nosso trabalho é um trabalho que exatamente articula a dimensão íntima e política da psicanálise simultaneamente, como nós pensamos ontem, né? Porque ele parte do pressuposto que todo setting, toda construção de espaço psicanalítico, né? A gente acabou de ver né, muito inventivo, que tem uma antropologia da imagem que antecede, que o analista precisa se aproximar dessas intensidades da vida antes de falar com essas pessoas. O mesmo movimento que o Christian falou ontem, é o mesmo movimento que o Christian falou ontem, né? Antes de falar com essas pessoas, você precisa saber de onde as pessoas vêm, o que está marcando essas pessoas que você falou disso, você mostrou na imagem mesmo, né? É um respeito profundo e o método da deriva psicanalítica para produzir essa aproximação de uma cidade virtual possível, né? Uma coisa muito linda, né? Bom, o nosso é construído de um jeito um pouco diferente, né? Ele tem duas dimensões. É fortemente um desejo de pôr a psicanálise no espaço público, de pôr de modo forte, imanente,
que seja produtivo de experiência psicanalítica, né? De modo relativamente leve. Leve significa sustentável, né? Se possível também de um modo prazeroso, né? Um dos efeitos do nosso trabalho, né, é a produção como o da Miriam, né, do grupo, do coletivo, o coletivo Escutando a Cidade, é a produção de um espaço coletivo, de um espaço grupal de trabalho de analistas, né? A Miriam Velano, uma analista, ouvindo, contando para ela, ela falou assim: sim, os analistas eles gostam de fazer escola, né, mas não gostam de fazer grupos, bandas de rock, né? Os analistas não sabem fazer análise coletivamente. A Maria Delano falou, né? Exatamente, bloco de carnaval. Nós estamos fazendo isso, estamos fazendo agora, nós estamos fazendo psicanálise coletiva agora, né? E isto é uma das potências poderosas que a gente está descobrindo nesse trabalho. É uma das novidades que esse trabalho está mostrando para a gente. Impressionante riqueza psicanalítica do grupo de psicanalistas. Tem tudo a ver com a Marie Moreau. É muito semelhante, até conversando com uma das analistas, a Tanis, a analista brasileira, trabalhando com ela. Então, nossa, é meio... Então, eu vou contar o setting, e aí do setting eu vou desdobrar algumas questões de origens clínicas e teóricas, e efeitos políticos e efeitos psicanalíticos contemporâneos que o troço põe, né? Então, o negócio é assim, eu chamei de 1 mais N mais 1. É o grupo de analistas que recebe os pacientes. É um grupo de analistas jovens, em formação, mas muito sensível, muito inteligente, muito rico, que se fez rico também nesse encontro, né? Que se enriquece a cada encontro, né? E que, então, os pacientes pertencem ao grupo, né? Na verdade, não pertencem a ninguém, é uma circulação de psicanálise, né? É uma circulação de psicanálise. O que a gente faz é que a gente vai em espaços públicos, né? Que a gente ocupa, né? A gente potencializa com a presença política da psicanálise nesses espaços. É uma coisa que pode ser construída em qualquer lugar, pode ser potencializando espaços públicos que já existem, como aconteceu na Vila Itororó e como está acontecendo na Casa do Povo, que a gente cria a vinculação do espaço público psicanalítico com o espaço público, como estava acontecendo aqui com o Cambridge. É a mesma situação, né? Ou pode ser no espaço público não determinado, sem continente, sem orientação de política pública, que é um desdobramento mais radical que sempre esteve presente, que é o grupo que está trabalhando na Praça Roosevelt e que está criando o espaço psicanalítico na praça, né? Então, o que acontece? É a formação de um setting para dar respostas a vários problemas, e um setting que pode ser replicado, que pode ser refeito. A própria produção do setting na Praça Roosevelt é uma replicação. Foi o primeiro desdobramento desse setting. E, claro, em cada lugar se colocam novos problemas antropológicos, políticos. É diferente estar na Praça Roosevelt de estar na Casa do Povo. Os significantes e a proteção simbólica não é da mesma ordem, produz coisas diferentes, conhecimentos diferentes. Enfim, então o que acontece? O nosso grupo de analistas é um grupo que tem 10, 12 analistas, na Roosevelt tem 14, 15, e nós nos revezamos todos os sábados de manhã. Hoje nós marcamos para tarde lá na Casa do Povo, por causa do nosso encontro aqui de manhã. Foi a primeira vez que a gente desmarcou. Todos os sábados de manhã nós estamos lá. Isso é um revezamento dos analistas. É um plantão em que os pacientes, as pessoas, os seres humanos, as pessoas em sofrimento, as pessoas que desejam esse espaço,
tem acesso direto ao analista, não tem nenhuma lista, nenhum documento, nenhuma... os analistas estão lá, só tem uma lista de quem chega primeiro. As pessoas botam o nome ali e os analistas vão atendendo. Na semana seguinte, é um outro grupo de analistas que está ali. Na semana seguinte, é um outro grupo de analistas que está ali. E esses pacientes pertencem, pertencem é uma palavra meio forte, pertence como quem pertence a um grupo, né? Pertence como quem pertence a um grupo, não como propriedade, né? Como membro de um grupo psíquico, Esses analistas produzem um grupo psíquico. Então nós temos todo um trabalho de como fazer a inscrição desses pacientes chegar ao trabalho do grupo, né? Chegar ao trabalho do grupo. Isso tudo, eu vou falar um pouquinho agora, vem da história clínica da psicanálise, é imanente. Era muito importante para a gente que fosse assim, né? Isso não é uma invenção exterior, são potências teórico-clínicas reais que a gente está arranjando deste modo. É uma clínica arranjada para produzir os efeitos sociais que a gente deseja. E é isso que a gente entende que todo setting psicanalítico é. Todo setting psicanalítico é um espaço-tempo arranjado para a produção de efeitos. Em relação ao inconsciente, 10 minutos não vai dar. Então, voltando ao ponto. O que acontece? Os pacientes são, isso é um lado muito importante, o lado dos pacientes. Eles são senhores do seu tratamento, da sua experiência analítica. A gente não trabalha com a ideia de resistência à psicanálise. A gente trabalha com a ideia de uma responsabilidade e de uma intuição vital sobre a necessidade e a verdade desse espaço subjetivo político, né? Então pertence aos pacientes a decisão sobre o desenho que eles pretendem fazer. De um encontro a 16 encontros, como nós temos pacientes que fazem 1, 2, 3, o fato é que nós estamos sempre lá. E isso participa do processo transferencial com esse dispositivo de psicanálise. Nós estamos sempre lá. Eles sabem disso. Nós estamos sempre lá. Sempre no mesmo horário. Todos os sábados. Faça chuva, faça sol, feriados, estamos sempre lá. Né? Esse é o nosso compromisso. Essa é a nossa sustentação de setting, que permite a construção de uma experiência com o inconsciente. É isso que a gente está entendendo. Né? Uma experiência com o inconsciente que claramente é uma experiência social, tem uma circulação pela cidade, tem uma utilização dos espaços, nossas também. É muito importante aí, virando do ponto de vista dos analistas. Então, os pacientes decidem, né? Agora mesmo, a gente acabou de discutir essa semana, um grupo, a gente conversando sobre uma paciente que veio há 3 meses atrás, que foi atendida por um analista e que estava com questões no limite de uma pessoa muito potente, uma rara pessoa potente, pelo que a gente está vendo ali. As ruínas são de todas as ordens, todas as dimensões possíveis. Aí tem um contato com o povo brasileiro que é da maior importância. A gente viu ontem no Christian, a gente viu agora, a gente tem o nosso, né, um desejo de contato com o povo brasileiro, né? A Rossana. Então a gente atendeu pessoas que vinham conversar com a gente segurando uma facada na barriga. E por que uma pessoa que está segurando uma facada na barriga vai conversar com um analista e não com um médico? Aí a gente vê a potência, a força de atração real da psicanálise, a necessidade da psicanálise. Né? Não é claro que as resistências são estruturas psíquicas reais também, né? Mas a psicanálise não foi criada por resistência, foi criada por desejo. Né? Desejo dos pacientes, desejo dos analistas. Né? Ela é exatamente uma solução para isso. Né? Enfim, então é assim que funciona. A partir com esse dispositivo, com esse rodízio dos analistas,
4 analistas que estejam lá, são 4 horas por sábado, produzem 16 atendimentos. Né? 5 analistas produzem 20, né? em 4 horas. 6 analistas produzem 24 atendimentos em 4 horas. Né? E os analistas vão quando podem. Não precisa ir toda semana. Né? Os analistas se comprometem e falam, no dia 25 de outubro eu vou. Né? Então, isso permite que os analistas façam isso por uma força de desejo e por uma força de querer estar aí. Isso permite também que esse projeto se autossustente. Né? Ontem o Christian falou, como é que a gente vai para Altamira? Como a gente paga para estar lá? Crowdfunding. Sim, vamos pedir para quem deseja sustentar esse lugar. No nosso caso também é crowdfunding, só que é mais menos. Né? É crowdfunding. Né? É a nossa clínica no espaço do mercado dos serviços que tem toda a sua potência, a sua história e a sua limitação também, né? Que paga a nossa clínica fora dali, que no momento ela é mais importante para nós. Né? Nos parece muito mais rica, interessante, produtiva, a gente está aprendendo muito mais e nos divertindo muito mais também. Né? Uma alegria, isso faz parte do negócio. Aí tem um outro problema que a gente coloca, que é a gente tenta discutir o controle político da forma mercadoria que a psicanálise evita cuidadosamente discutir. Para nós, essas produções não são apenas generosidade e alguma ordem de Caritas cristã, embora também seja, né? Mas são de fato produções críticas, político-críticas. Todas essas clínicas que nós vimos aqui são modos de reverter renda na direção dos excluídos. Todas, a gente pode não falar disso, mas são todas clínicas tendentes a uma posição social-democrática socialista. Né? E se a gente levar mais a sério isso, a psicanálise precisa pensar a regulação imaginária política da forma mercadoria que a habita. A gente discute isso daí, vem do nosso caráter de teoria crítica, de acreditar que a psicanálise também é uma teoria crítica. Nós enviamos os nossos encontros com os pacientes por um grupo de internet, que nós chamamos de retrato psíquico. Aí a gente usa aí essa tecnologia a favor do setting, né? Coisa contemporânea, que nem as colegas. Os retratos psíquicos é um novo gênero de desenho da psicanálise que a gente está pesquisando, que teria a ver com alguma coisa sobre uma hipótese que vem do Winnicott, Massoud Khan, forte isso, e Bolas também, né? Que você pode ter uma marca estética singular de uma pessoa, né? Essa marca estética ela poderia ser pega numa articulação produtiva de um efeito, né? E que não é o relato da sessão, que é o relato da sessão como uma narrativa, que é o relato da sessão. Este é importante, mas esse é outro espaço, que é o espaço quando a gente se encontra, então, para falar dos pacientes. Então, a gente, através desses retratos, a gente tenta mandar uma faísca de uma determinação inconsciente. E aí tem um outro elemento, a gente está tentando pesquisar com esse dispositivo. A velha ideia freudiana é uma tentativa de pegar o inapreensível, isso é uma máquina, tipo, nem uma máquina que joga um próton para explodir um outro próton e ver o que acontece, para pegar o que o Freud chama de transmissão do inconsciente para o consciente. E que a gente vê no trabalho coletivo dos analistas, né? A gente vê a produção dessa transmissão, né? Que se transmite alguma coisa, que se gera uma imagem do paciente, por analistas, inclusive, que não conhecem. Né?
Então, que é uma coisa conhecida do grupo tradicional, analista, paciente, supervisão. Né? Analista, paciente, supervisão trabalha com isso. O supervisor diz um negócio que faz efeito lá, se o paciente sem nunca ter visto. Porque a articulação de uma cadeia consciente está funcionando aí. E a gente só está pondo um grupo mediando isso. Né? De modo que a gente possa desprezar o dinheiro, como diz o Schlegel, fazer novas ordens de contrato, né? Novas ordens de nobreza, de relações e de produções humanas, que não aquela redução do Estado a valor de troca, né? Que seja o mediador, né? Não que o dinheiro não exista, evidentemente que ele exista, mas ele não é central na produção de psicanálise. Não é central. Né? Ele é um objeto do mundo, como outros, um objeto perverso, porque ele é uma relação de poder, né? Sempre uma relação de poder. Então, é uma radicalização da hipótese do contrapoder da psicanálise, né? Do elemento. Então, só para terminar, do ponto de vista da tradição que a gente trabalhou para pensar esse dispositivo, que está se transmitindo. Pediram para a gente, que nem aqui a gente foi falar disso do CFP há 2 semanas atrás, eu e o Aldo, lá da Praça Roosevelt, fomos falar do CFP. O CFP viu isso e falou: a gente vai usar este modelo de vocês para convidar os psicólogos a fazerem coisas semelhantes, exatamente o que a gente está fazendo aqui. A pesquisarem os seus modos de produzirem, ainda mais nesse momento de recrudescimento de neoliberalismo. Então a gente está feliz, porque a coisa está realmente funcionando. No fim dessa reunião do CFP, uma das conselheiras, uma moça que trabalhou anos no sistema prisional do Rio, chegou e falou: dá para fazer uma clínica dessas na fila de Bangu 1, com as mães, com as mulheres? E eu falei: claro que dá. Né? A gente está fazendo isso para que dê. Né? A gente faz na Praça Roosevelt, a gente faz na fila da Bangu 1. Né? Isso é o desejo de produção de psicanálise dos analistas, que, numa outra dimensão do que eu venho estudando, é o que sempre fundou a psicanálise. Antes do Freud e do Breuer. Né? É um desejo de que esse lugar exista. Né? Enfim, e nós sabemos a história complexa disso. Então, a gente trabalha... Tá, 1 minuto. A gente trabalha com... a gente tem uma... Eu sustento muito isso, que a história clínica da psicanálise tem que ser lida como uma história unificada. Quando a gente fala psicanálise, é sério esse negócio, a psicanálise. Né? E que já sabemos, não tem cabimento as demandas de pequenas igrejas, que são as escolas. Né? Não é assim que a psicanálise deve ser lida. Né? Ela deve ser lida nos seus momentos fortes, em que autores significativos, desde o Freud, intervêm nesse espaço chamado psicanálise de modo necessário, fazendo intervenções que passam a ser necessárias. Né? No nosso caso, a gente, aí é uma brincadeira também, eu digo que a nossa clínica é a clínica Bolide, porque a gente usa metáforas, né, para falar do inconsciente. O Bolide aí é o Bolide do Hélio Oiticica, e também o Bolide no mundo. O Bolide no mundo, né? Bolide, porque o Hélio Oiticica, ele criou aqueles objetos, então no primeiro momento, né, que ele juntava coisas da arte moderna e criou uns negócios muito diferentes, que eram meio reais, meio não reais, meio simbólicos, e ali ele começou a engajar os espectadores na obra como criadores. Né? E essa clínica tem esse caráter. Né? A gente, por exemplo, na ocupação da Casa do Povo, a gente gosta de trabalhar, às vezes, perto de janelas grandes que dão para a rua, e deixar o ruído da rua participar, o rumor da rua participar, porque nós não estamos mais no século XIX e na sala, que é o quarto, que é a hiperintimidade da proteção do espaço burguês, que infelizmente já foi. Mas os analistas ficam
tentando manter isso como uma medida da psicanálise. Então, a gente acentua alguns atritos com o público mesmo, né? E as pessoas vêm e fazem suas comunicações, né? Então, assim, são 4 elementos assim, históricos tradicionais, né? As sessões únicas do Winnicott, né? Criadas no espaço público nos anos 20, 30, 40, em que o setting já era interno, né? Em que o Winnicott veio do corredor do hospital, com 1, 2 sessões, que eram que aquelas crianças podiam ir, fazia efeitos psicanalíticos profundos, por acreditar e conhecer a psicanálise, né? E esse é o primeiro setting interno do analista que a gente tem história, né? Que é real, que é uma prática clínica real. Então, as sessões únicas e seu poder, a radicalização do método psicanalítico proposta pelo Bion, quando ele completa a associação, a escuta equiflutuante, com a radicalização de uma suspensão das funções egóicas do analista, que também poderia e deve trabalhar sem desejo, sem memória e sem compreensão. Isso é muito importante para as sessões únicas, para as possibilidades das sessões únicas. Isso aí é paciente que decide se ele quer 1, 2, ou 10 ou 20. E tem vários pacientes desenhando isso daí, né? O trabalho do René Caes, que é a história das psicanálise de grupo, né? A história da psicanálise de grupo, que esse é uma modalidade de psicanálise de grupo, né? E as potências do grupo, né? Que agora permite essa sustentação constante de uma clínica pública free, né? Free clinics, Freud free clinics, né? E a intuição do Freud e dos primeiros analistas e do Ferenczi sobre a transmissão do inconsciente ao inconsciente, né? Essas são as potências da história da psicanálise que a gente arranjou nesse modo de funcionar. Por outro lado, é a mesma questão que nós temos aqui, né, no Escuta da Cidade. É muito importante a desalienação dos analistas nesse processo. Na vida pública, na cidade, na rua, com o estrangeiro. É muito importante para nós a gente viver fora do circuito da Iron Cage, né, como dizia o Max Weber, né, da Iron Cage, do que se tornou essa ideia reificada do que é o espaço de trabalho do analista, né? E aí tem questões sobre a produção de grupos autônomos. Isso é um autonomismo que diz respeito à produção de política comum, no sentido do Tony Negri, que é a produção de um novo comunismo possível desde já, que não precisa pedir licença nem para a instituição, nem para o mercado, nem para o Estado. Nesse sentido, tem um elemento anarquista do grupo, que é muito ótimo, e assim, o grupo assim, tem mulheres negras, tem jovens, velhos, como eu, velho, e o grupo produz muitos efeitos de pensabilidade que, se nós fôssemos um analista individual, a gente não pensaria. Vou dar 2 exemplos. Num certo momento, uma analista alguém diz, mas essa moça ela é bonita? A analista diz, mas por que a gente pergunta se uma moça é bonita? Isso gerou toda uma discussão, né? A gente sabe o que está em jogo aí, né? Em outro momento, eu atendo raramente, né? Porque eu fico na posição do que unifica o grupo e faz o trabalho no campo da supervisão. Mas às vezes, quando tem poucos analistas, eu vou, não tem problema. Eu contando uma sessão com uma moça mulata, meio índia, meio negra, que tinha uma questão dela, né, de ser a única negra numa família de brancos, uma coisa violentíssima na vida popular, né? Esse tipo de experiência do Brasil, né, que não chega aos nossos consultórios, né,
E eu falei para a moça, você é negra e você não é negra. Foi a intervenção. Porque tinha um caráter dialético, de mostrar a presença dessa própria tensão e contradição. E na discussão com o grupo de analistas, eu estou tentando escrever sobre isso, uma analista negra falou, mas por que você falou que ela não é negra? Né? E aí veio a questão de que a política contemporânea do movimento negro acentua o caráter da autoafirmação. Né? E, de fato, ela se dizia negra, numa família de não negros. Né? E aí a discussão foi o quanto os analistas respeitam ou não respeitam, por uma política que é da clínica, os elementos políticos da vida social. É claro, os analistas respeitam e desrespeitam. Né? Porque senão não seria possível a psicanálise ter se inaugurado com a questão sexual feminina. Então tinha que respeitar o lugar que ela estava colocada. Né? A psicanálise abre esses espaços. Né? Então, esse tipo de produção, só o grupo de analistas pode produzir. Né? Que já são elementos contemporâneos que esse trabalho está fazendo. Bom, eu vou por aqui. Muito obrigado. Eu tinha pensado, quando a Miriam estava falando, que eu ia chamar de instalação psicanalítica, né, como um fenômeno da arte contemporânea. Como tem de arte contemporânea, né, nesse trabalho de vocês? E depois no trabalho do Tales apareceu o retrato que vocês estão falando também. E tem, o Erotica. que aí você depois falou, e como tem tudo a ver, né, com esse envolvimento do espectador, todo o processo de criação envolvido, e o inconsciente brota aí justamente nessa expressão, né, estética. Bom, então isso que eu ia falar, esses dois trabalhos. E o que eu tenho desde ontem, nós estamos ouvindo uma das questões de todas as mesas, uma psicanálise antropológica, né, que eu acho que todos estão frisando bem, e que é justamente o que o Oswaldo fala sempre, se pôr à prova, psicanálise pôr à prova, e deixar se afetar, mas é um afetar muito especial, né, que onde você escuta o código cultural da forma mais radical possível do outro. E a noção de empatia, que eu tenho reestudado um pouco, Ferenc e outros, mas essa noção de empatia psicanalítica é muito específica, como todos sabemos, que a gente sabe que a gente nunca vai poder se colocar no lugar do outro. Essa é a liberdade mais radical da escuta, né? Mas que você escuta, aí você consegue receber o outro. Que você não quer levar algo, né? Jamais o bem, como eu ouvi a Ilana Katz, companheira do Christian Dunker, quando eu comecei aí um pouco estudar um pouco todos vocês, o trabalho de vocês, para me preparar um pouquinho para esses comentários. E tem no YouTube uma entrevista da Ilana Katz, que fez trabalho com o Christian, no Belo Monte, e ela começou, a gente já sabe que a psicanálise é para fazer o bem, nós já aprendemos. E quanto ficar, né, despojado para ir, e que ela chegou lá, achou que ia fazer um barraco, né, e ter o atendimento de todos os ribeirinhos, e não era nada disso. Aí ela falou, inventa aí. É ótimo esse YouTube curtinho dela, inventa aí, e aí foi toda aquela história que o Cristian estava contando, que era importante ir até os lugares, que, pelo contrário, a privacidade era entrar na casa, aí que estava o que acontecia. Então, essa psicanálise antropológica eu acho fundamental, acho que uma linha, né, se puder alinhavar em todas as mesas, a questão da política é fundamental. E eu falei uma pergunta que surgiu ontem, se explorar de alguma forma, mas talvez para explicitar um pouco mais, pensar na dimensão da cura, porque a gente pensar nas modalidades de cura da psicanálise, né? Então, como é que vocês pensam, né, pensando nas instalações psicanalíticas e pensando nesse trabalho com a cidade, que é fundamental, né? Acho que você está falando dos sentidos do trabalho do analista, aí tem o lado do psicanalista explorando a cidade. Nós fizemos há 10 anos atrás a psicanálise das tramas da cidade na sociedade.
e onde a gente, né, trabalhou todos esses pontos, né, como esse contato imenso na formação da subjetividade. Mas a minha pergunta é assim, o que vocês pensariam pensando em modalidades de cura, né, nesse trabalho de vocês? E para terminar, eu acho que teria muita coisa para falar, mas eu tenho retomar uma experiência que tem tudo a ver com a experiência do Tales, né, desse grupo, que foi o Converso com o Psicanalista, que teve em 2008, 2010, que foi uma ideia do Leopoldo Nozek, da nossa sociedade, e que foi coordenada pelo Oswaldo, todo esse trabalho, e que foi no Centro Cultural São Paulo, né? De Cultural São Paulo, onde eles iam toda sexta-feira, né? A sociedade toda sexta-feira, um grupo, à tarde, durante 2 anos, né? Acho que duram 2, 3 anos, né? E havia 2 poltronas que circulavam, às vezes mudavam de lugar, mas ficavam na passagem ou nos cantos, e onde os psicanalistas faziam plantão. E as pessoas que apareciam conversavam, tinham 15 a 20 minutos. E eu perguntei para o Oswaldo agora, essa semana, Oswaldo, se você pudesse me falar o que mais chamou a atenção nesse trabalho, para eu poder trazer aqui. Aí o Oswaldo falou uma coisa, é uma certa rapidez na criação de vínculo, no encontro analítico. Eu imagino que é isso que acontece nesse trabalho de vocês. Eu achei isso fantástico, mas não é só de uma intimidade, não, de um encontro analítico, o Oswaldo quis dizer, de as pessoas trazerem aquilo que ele também percorre todas as vezes, o estranho, né, o que é meio absurdo, que somos todos nós, aí todo o sofrimento, todas as dores, às vezes desabafo, às vezes pedir orientação, mas aquele tempo, né, e isso foi um trabalho fundamental. Vamos ver se a gente consegue retomar alguma dimensão agora, né, mas que também trabalha a questão do tempo, já usando 3 minutos, 1 minuto, que a gente tem muito tempo pela frente, esperamos, mas não temos todo o tempo do mundo, né? Então, esse trabalho, que você poder trabalhar naquele instante, com o que é possível, com o que dá, ele é fundamental. Eu imagino que tem efeitos, né, que a gente às vezes nem tem a dimensão, que eu acho que é um trabalho muito de vocês dois, né? E aí, se eu desse um nome outro junto, Eduardo e equipe, junto para você desse simpósio, eu usaria o Miyakoto por Um Mundo Escutador, que tem um texto dele. E lindíssimo, e hoje eu gostei desse título, que eu faria um subtítulo para vocês. E vou terminar com uma coisa inédita, porque eu estou falando tanto de Fábio Herman, mas estou falando de um autor da Casa, da Sociedade de São Paulo, que para nós foi fundamental. Né, vários autores, né, da Casa, o Leopoldo Nozek, nós temos Sônia Zambuja, nós temos uma série de autores trabalhando nessas questões há muito tempo e fazendo. Mas tem uma certa homenagem ao Fábio. 1 mês antes dele morrer, a Leda, numa conversa com ela me passou na dissertação de tese, na arguição da dissertação da Fernanda Sofro, que era sobre a psicanálise na UTI. E olha a clareza que eu também seria a síntese para mim, que eu queria trazer para vocês aqui. Ele fala o seguinte: o trabalho da Fernanda é um trabalho mais sobre a extensão da clínica. O que acontece na extensão da clínica é a tarefa de escutar o que não se fala, que é o que foi dito em todas as mesas. A tarefa da extensão da clínica impõe consideração ao problema da escuta psicanalítica dar-se fora da cultura onde nasceu a psicanálise. Uma antropologia do saber psicanalítico mostra que a escuta psicanalítica é um ouvir psicanaliticamente o que já lá está. Não é inventar a psicanálise de um certo lugar, mas aprender com o lugar sem forçar sentidos. Extensão clínica não só a questão de um set mais amplo. Em clínica extensa, há que se prevenir a identificação da extensão da clínica só com o set. Extensão da clínica é a superação da questão do set e moldura.
7. Cadeia que não tem porta nem parede. É o círculo do giz caucasiano de Brecht. O círculo de giz traçado no chão e que impede quem está lá de sair. Clínica extensa é uma leitura do mundo. Então, acho que tem todo um trabalho que eu acho, e também falando em nome da Sociedade de Psicanálise, que nós estamos também nessa direção. Eu acho que tem muita coisa acontecendo em comum, né, em todos nós. Então, só posso agradecer mais uma vez o convite para estar aqui participando, me fez pensar demais e vai alimentar muito o nosso trabalho de diretoria de atendimento à comunidade. Eu agradeço todos os apresentadores também. Espero que a gente volte a conversar. Obrigada.